E a corrida eleitoral na França continua a todo vapor. A votação do segundo turno entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen acontece nos dias 24 de abril. E os franceses precisam escolher, então, entre os governos aí. São projetos diferentes, bem distintos. E o Luca Bassani está conosco diretamente de Paris e trará todos os detalhes. Ele acompanhou todo este domingo as eleições, o primeiro turno, e deu a lógica, né, Luca? Bom dia. Bom dia, Marcelo, e a toda a nossa audiência. Pois é, as pesquisas estavam corretas e mostravam já essa tendência dos dois candidatos, Macron e Le Pen, se reencontrarem no segundo turno, que acontece em 24. Lembrando que em 2017 o segundo turno também foi entre esses dois candidatos. Naquela ocasião, Macron ganhou de maneira bastante folgada, com 66%. Tudo indica que a corrida eleitoral será muito mais acirrada dessa vez. Mas, olhando os resultados de maneira geral, nós vemos que Macron foi melhor do que se esperava, cerca de 27,6% dos votos, enquanto que Le Pen ficou com 23,2%, 23,4% dos votos, ou seja, aí uma diferença de 4 pontos percentuais. Também o que surpreendeu bastante foi o candidato da esquerda, Jean-Luc Mélenchon, que ficou com 21,9%, ou seja, quase um ponto aí, 1,2 de distância de Le Pen, o que nos votos significa apenas 400 mil de distância da candidata, e realmente vai ser um apoio fundamental caso Macron queira vencer as eleições. Alguns candidatos já declararam o apoio a um ou a outro. Éric Zemmour, da extrema-direita, declarou apoio a Le Pen, ele que terminou com 7% dos votos, além do candidato dos Verdes, Yannick Jadot, com 5% declarando apoio em Macron, e Valérie Pécresse também, que ficou com cerca de 5%, ela que é da direita, da centro-direita e golista. Vamos ver como isso vai se rearranjar nos próximos dias. Teremos também os debates, teremos os comícios e uma nova campanha para combater a rejeição. Afinal, nós sabemos que, segundo turno, o candidato que ganha é aquele que tem menor rejeição dentro do eleitorado. Luca, ao longo do domingo nós conversamos várias vezes, você falava, né, trazia todas as informações e, de fato, houve essa surpresa aí. Se imaginava um quadro muito mais consolidado entre Le Pen e também Macron. De qualquer forma, partidos importantes estão minguando aí na França, correntes aí que foram até majoritárias no passado. E agora nós lembramos sempre que o voto não é obrigatório e fica também toda a tentativa dos candidatos no convencimento nas eleições e os acordos aí que são muito importantes, como você disse aí, a disputa aí pelos demais votos, né? Exatamente, Marcelo. Se nós olharmos também o número de abstenção, é um dado importante, cerca de 26,6%, quase 27% dos franceses aptos a votar não compareceram às urnas, o que é um número acima daquilo que nós tivemos nas últimas eleições, onde a abstenção foi por cerca de 22%, 23%, ou seja, esses 4% em uma eleição tão apertada pode fazer toda a diferença. E nesse momento, Macron passa por uma estratégia de campanha diferente, não só em ir para as regiões em que perdeu e tentar convencer aquele público um pouco mais conservador, até às vezes mais extremo, a votar em um candidato de centro, a proposta de centro que seria a dele, e também convencer aqueles que não compareceram às urnas para que compareçam no dia 24, no domingo 24, e façam também parte dessas eleições, já que tudo indica que os eleitores que deixam de ir às urnas são aqueles que geralmente são de centro ou esquerda. Portanto, se ele convencer essas pessoas a comparecerem, ele também tem um ganho político, um ganho eleitoral, e pode acabar ganhando o segundo turno com maior folga. Mas, como eu disse, é uma nova campanha que começa a partir do dia de hoje. 14 dias é pouco tempo, mas é o tempo suficiente para que muitos debates sejam feitos aqui dentro da França e também do aspecto geopolítico europeu. Afinal, a guerra da Ucrânia ainda continua e é um aspecto importante, já que ambos os candidatos têm visões opostas, né? Macron mais a favor da Ucrânia, contra a guerra, a favor das sanções econômicas, e Le Pen é uma antiga aliada de Vladimir Putin, tem tentado se distanciar da imagem do autocrata russo nesse momento, porque sabe que isso é prejudicial, mas de qualquer maneira vai ser confrontada a respeito disso nos debates e com certeza será indagada sobre uma possível posição da França caso ela venha vencer as eleições. Para nós fecharmos, né, nesse período de 14 dias aí nós temos então debates, isso é muito comum aí. Como é que fica também a questão da campanha? Ela acontece no rádio, na TV, na internet e as mídias sociais também. Aqui a gente sabe no Brasil que há uma utilização muito grande nas últimas eleições e a expectativa até um crescimento muito maior. Como é que também funciona a campanha aí nas redes sociais da internet? Olha, Marcelo, os debates acontecem nas principais emissoras de televisão aqui,
também participação pela televisão e pelo rádio, além daqueles cavaletes, né? Aqui na França a campanha é um pouco mais limpa, com menos santinhos que a gente está acostumado no Brasil, mas também há os cartazes de cada um dos candidatos. E o que a gente vê é que ambos os candidatos do segundo turno são fenômenos nas redes sociais. São aqueles que conseguem falar melhor com os públicos que estão nas redes. Macron para o público mais jovem, para o público mais universitário e urbano, e Le Pen para aquele público de direita, aquele público ativo nas mídias, naquelas discussões que aparecem sempre em Facebook, no Instagram, até mesmo no YouTube. Então a gente vê que eles vão utilizar bastante dessas redes para mobilizar os seus apoiadores e também tentar conquistar aqueles indecisos que vão ser cruciais para que a eleição seja vencida por um ou pelo outro. Lembrando que pesquisas de segundo turno, aquelas divulgadas antes das eleições, mostravam um empate técnico. Macron com 52%, Le Pen com 48%. Tudo indica que Macron sai um pouco à frente, dado essa vantagem de 4%, 5% que ele teve ontem, mas não vai ser muito diferente disso. Será uma corrida apertada e nós vamos acompanhar em detalhe, passando para a nossa audiência da Jovem Pan sempre. Sempre. Luca Bassani, correspondente da Jovem Pan na Europa. Então, daqui a pouco ela retorna diretamente de Paris, trazendo as últimas informações do primeiro turno e também já as repercussões do segundo turno previsto na França. José Maria Trindade, como é que você avalia essa disputa? Nós temos aí uma candidata da extrema-direita e o presidente, que já agora era uma novidade na eleição anterior e agora teve o seu governo, passou por crises. Como é que você avalia toda essa situação e os reflexos aqui para o Brasil, Zé Maria? Pois olha, Marcelo, Macron é um governante hostil ao Brasil. Ele espalhou fake news sobre os nossos produtos agropecuários, até sob pressão dos agricultores franceses, né? Então ele fica espalhando notícias falsas e ele está no papel dele. O que eu acho estranho é que alguns brasileiros embarquem nesta proposta do Macron de usar esse meio covarde de competição internacional do agronegócio. Ele é favorito. Le Pen, ela não está conseguindo apoio agora para o segundo turno e o centro e parte da esquerda importante ali já declarou apoio ao Macron. Eu acho que ele será reeleito e continua exatamente nessa relação com a França. Nós, Marcelo, sempre fomos muito próximos ali da França, sempre houve uma relação muito boa. O Macron é que quebrou esta inércia diante dessa disputa ilegal que ele faz com os produtos brasileiros, né? Mas é claro que há mundialmente uma disputa entre direita e esquerda, e aqui no nosso continente isso está mais evidenciado, e nós estamos perto aí de entrar nessa mesma história, né? Nós estamos há 6 meses das nossas eleições aqui.